A paz do Senhor, igreja. Amém. Quantos têm Bíblia? Êxodo. Glória a Jesus. Êxodo capítulo 25. Nós vamos ler 2 versículos. Versículo 9 e o versículo 40, diz assim: conforme tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Versículo 40. Atenta, pois, que o faças conforme ao seu, que o faças conforme o seu, que te foi mostrado no Espírito de Jesus. A tua presença, Senhor, nos preenche, a tua presença, Senhor, nos abraça, a tua presença, Espírito Santo, é notória no meio do teu povo, ainda que não possamos ver, mas nós podemos perceber, a aura da graça está neste lugar, e eu te adoro, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, guiado pelo teu Espírito. E todos dizem? Amém. Por favor, se assente. Queridos, eu li esse texto porque eu vindo para cá, me veio ao coração de falar algo como o modelo é projeto de cima, senão não funciona. Então diga, o modelo é? De onde? O modelo é? O modelo é de cima. Moisés, ele subiu algumas vezes a alguns montes. Moisés, ele subiu, a primeira vez que ele sobe um monte, pelo menos relatado, é quando ele está apacentando as ovelhas de seu sogro, Jetro. E quando ele está apacentando as ovelhas, ele é surpreendido por uma sarça que ardia e não se queimava, e também uma voz. E quando ele ouve aquela voz, ele conversa com aquela, aparentemente com aquela sarça, fala com aquela voz, e ele sobe com ovelhas, e ele desce com ensinos, com orientações, com uma chamada. E é muito bom nós vermos isso na Bíblia, porque nós percebemos que Deus, ele fala com o homem, que Deus, ele ainda direciona o homem, que Deus, quando chama alguém, ele respalda, ele capacita. Agora, veja, a segunda vez que ele sobe ao monte, na primeira ele sobe com as ovelhas e está ali apacentando, e ele desce com uma missão. Na segunda vez, é para receber de Deus, para respaldar a aliança que Deus disse que faria com aquele povo. E quando ele já está descendo, ele quebra as tábuas, as pedras da aliança. E ele sobe mais uma vez, ele prepara agora, porque a primeira foi toda confeccionada por Deus no monte. Eu não sei se Deus fez descer raios e arrancou alguma rocha e lapidou e fez ali, como eu vi um filme uma vez, aqueles, parecendo um raio, forjando ali naquelas pedras. E eu não sei como foi, eu sei que a primeira vez que ele desce, porque Deus disse que ele deveria subir ao monte, no capítulo 19 você encontra isso, depois ele sobe e depois ele desce. Quando ele está descendo, o povo já transgrediu e ele quebra a tábua, ele sobe a segunda vez, e quando ele sobe a segunda vez, ele já tem que subir com tábua, e Deus vai ditar para ele, e ele vai ter que escrever nas tábuas. Então ele desce, segunda vez, daquele mesmo monte. E a outra vez que ele sobe ao monte, já não é mais para receber mandamentos. Não é mais para trazer mandamentos, mas ele já sobe com mandamentos.
Nós encontramos isso lá em Êxodo, capítulo 17, quando Amaleque, ele peleja contra o povo de Israel. Então, ele já sobe com ordens de Deus. Ele já sobe com orientações de Deus. E eu estou falando isso, eu anotei aqui alguns versículos. Veja, capítulo 25 de Êxodo, versículo 9, diz: conforme tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Versículo 40. Atenta, pois, que eu faças conforme ao seu modelo, que ele te foi mostrado no monte. Capítulo 26, versículo 30. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Números, capítulo 8, versículo 4. E era esta obra do candeeiro de ouro batido, desde o seu pé até as suas flores, era batido, conforme o modelo que o Senhor mostrara a Moisés. E assim ele fez o candeeiro. Atos, capítulo 7, versículo 44, está escrito: estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que eu fizesse segundo o modelo que tinha visto. E o outro está em Hebreus. Eu vou ler daqui a pouco com vocês. Veja, Moisés entendeu que quem dá a chamada, quem chama, é ele que tem que orientar e dizer como tem que ser as coisas. Se o povo é de Deus, e Deus o tirou do Egito poderosamente, com mão forte, então, lá no Egito eles não tinham dia de descanso. Deus dá um dia de descanso, você encontra isso em Números, que Deus dá um dia de descanso, e você encontra que é um sinal entre Deus e os filhos de Israel. E aquele sinal, lá em Êxodo, capítulo 31, também está escrito: entre mim e os filhos de Israel. Será um sinal por gerações perpétuas. E Deus orienta, a partir da descida do monte, ele já desce com tudo na cabeça. Ele desce com tábuas, mas se você vai lendo o Êxodo, as 10 palavras são apenas o que encabeça, o que vem abaixo, o que vai se seguir. Então você vai lendo o capítulo 21, 22, 23, no capítulo 31, ainda tem ordenança de Deus para o povo de Israel. Deus está dando um modelo para Moisés. Tudo que ele tinha que fazer, tinha que ser de acordo com o que ele viu em cima ou embaixo. Tudo que ele viu O modelo para o povo de Deus não são das coisas de baixo. O modelo para as coisas do povo de Deus tem que ser daquilo que provém do coração de Deus, daquilo que está na mente de Deus. Se eu preciso de alguma direção, eu tenho que ir a Deus. Se eu preciso de um projeto, o povo de Deus precisa ir a Deus. E é exatamente isso que o Antigo Testamento está querendo sinalizar e nos dizer, que assim como foi Deus com Moisés, como foi Deus com seu povo, assim também na nova aliança, nós precisamos de um modelo de cima. Agora veja, o modelo que nós observamos, citado no Antigo Testamento, pegando o Antigo Testamento apenas para servir de base para aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração, é que tudo começa em cima. Na criação, no Bereshit, no Bará Elohim, a palavra veio de cima. A palavra, quando falou, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e quando disse, haja, a palavra, ouve a palavra, disse Deus, haja luz, houve luz. Então, tudo começa em cima. A criação do homem, Deus vem de cima e se curva para criar o homem. Agora, assim também,
quando Deus quis salvar a humanidade, ele veio para o seu povo, como diz lá em João capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram nem do sangue, nem da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Agora, quando você chega no capítulo 1, ainda seguindo o versículo que eu estou citando aqui, no versículo 13, de João capítulo 1, então você parece que há um salto, e diz que Deus habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Vamos ler aqui o versículo 14 para facilitar, porque parece que eu citei o versículo 16. Olha o que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então veja, o modelo continua de cima, porque no princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. Agora, quando nós chegamos aqui no versículo 14, diz que o verbo se fez carne, ou seja, a expressão aqui é tabernacular. E Jesus, ele tabernaculou exatamente na festa dos tabernáculos. O modelo é de cima, meu irmão. Ele veio no mês de Tisri, ele veio e habitou entre nós, tabernaculou entre nós, e todas as vezes que nós encontrarmos agora no Novo Testamento, nós vamos encontrar Jesus como sendo o modelo da igreja. E diz ainda no versículo 16, 18, Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que habita no seio do Pai, este o fez conhecer. Ou seja, tudo que eu quero de Deus agora tem que ser pelo modelo, Jesus. Tudo que eu preciso agora, Deus estabeleceu o modelo para a nova e eterna aliança, Jesus. Agora vamos para Hebreus, Hebreus capítulo 8. Olha o que diz Hebreus capítulo 8, eu achei muito interessante essa passagem, porque essa passagem, ela coaduna exatamente com o que eu estou falando aqui, o que nós já acabamos de ler. Olha o que diz. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Então veja, o verdadeiro tabernáculo e não foi fundado por Moisés. O verdadeiro tabernáculo aqui, quem fundou foi Deus. E ele é o modelo para o que Moisés fez, e não o homem. Por quê? Versículo 3. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Versículo 4. Ora, se ele estivesse na terra, nem tão pouco sacerdote seria, porque os sacerdotes são da tribo de Levi, Jesus da tribo de Judá. Havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Agora o versículo 5 é o que me interessa mais. Os quais servem de exemplo e sombra. Serve de quê, igreja? De exemplo e das coisas celestiais. Como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito, olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. O modelo está onde? O monte é uma representação daquilo que é de cima. No monte, Moisés falou com Deus. Agora veja, quando nós encontramos Jesus, ele passa a noite em oração, no outro dia, ele sobe ao monte e ministra o sermão mais lindo, mais perfeito do mundo, o sermão do monte. E naquele sermão tem as bem-aventuranças. Jesus sobe ao monte e ministra. Segunda vez que nós encontramos, Jesus subiu muitas vezes ao monte, mas no capítulo 17 de Mateus, no capítulo 9 de Marcos, nós encontramos também em Lucas, Jesus sobe ao monte, e quando ele está no monte,
Jesus, ele fala, está em oração falando com o Pai. E de repente, enquanto ele fala com o Pai em oração, a Bíblia diz que o seu rosto começa a brilhar, suas vestes ficam resplandecentes. E ele começa agora, os discípulos começam a ver falar com ele. Pedro viu falar com ele. Moisés e Elias são as representações do Antigo Testamento. A maior autoridade do Antigo Testamento, o maior estadista do Antigo Testamento, e Moisés e Elias, o profeta que é chamado o profeta do fogo. Nós encontramos esses dois personagens falando com Jesus. Isso me chamou também a atenção, porque o modelo é de cima. Jesus é o modelo. A vida do crente é de cima. A vida do crente é baseada em Cristo Jesus, porque nós encontramos lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 21, que ele deixou exemplo para que sigamos as suas pisadas. A vida de Jesus é uma vida de servo. A vida de Jesus, apesar de ser o verdadeiro Deus, o verdadeiro Deus, como diz 1 João capítulo 5, versículo 20, ele é o verdadeiro Deus e a vida é eterna. Apesar dele ser Deus, o Deus verdadeiro, ele era o servo de Javé. Ele era o servo fiel. E ele disse, chegou ao ponto de dizer, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Então ele veio realizar a obra do Pai. Ele veio a realizar o desejo do Pai. Ele veio para fazer uma obra do Pai. A obra real, mas não mais uma cópia do verdadeiro. Porque disse aqui o escritor aos Hebreus que Jesus é o verdadeiro. Jesus é o real. Jesus, ele agora, em Hebreus capítulo 4, ele é o Shabat de Deus. Ele é o descanso de Deus para aqueles que se aproximam de Deus. Aqueles que querem Deus na sua vida, Jesus é o nosso descanso. Então diz a palavra do Senhor, Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu estou falando essas coisas, e talvez você não entenda ainda onde é que eu quero chegar. Jesus subiu segunda vez ao monte, no capítulo 17, como eu falei, mas teve uma outra vez que Jesus sobe ao monte e me chama a atenção. Está em Lucas, capítulo 22. Lucas 22, Jesus sobe ao monte, no versículo 39, porque subir para orar era uma rotina para Jesus, ou seja, era costume. Olha o que diz o versículo 39. Na sua Bíblia tem escrito aí o quê? E saindo foi como costumava para o Monte das... Ali, diz outro texto, que ali havia um horto, um jardim, e esse jardim era chamado em Mateus de Getsemane. E naquele jardim Jesus orava. E havia ali também muitas oliveiras, por isso que é chamado do Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras Jesus orava, e tinha ali uma prensa, e ali era normal se extrair azeite. E Jesus, ele foi como costumava para o Monte das Oliveiras, orar. Ele foi buscar consolo no Pai. Ele foi pedir orientação de cima. Porque Jesus, ele é o modelo, é a realidade de Deus. E eu e você fomos chamados para a realidade de Deus. Nós não vivemos mais seguindo sombras, porque nós estamos na realidade de Deus, que é Jesus. Quantos estão começando a entender? Jesus é o modelo da igreja, Jesus é o modelo do salvo, Jesus é a referência do pregador, do ensinador, Jesus, ele é o modelo, e o projeto maior de Jesus, sabe qual é? Veja, vou terminar aqui esse ponto para seguir em diante. Diz aqui, e saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes, orai para que não entreis em tentação.
E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. Alguém pega uma pedra assim e joga. Separou essa distância dos discípulos. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra. E pondo-se de joelho, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a... Então, qual é o modelo de Deus para a igreja? Jesus, amém? E o que é que Jesus deixa de exemplo para nós aqui? Que a vontade não é mais a nossa prioridade, mas a vontade do Pai é que é a prioridade da igreja. Jesus sobe ao monte e diz, se rende, diz: Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Ele diz aqui ainda, não se faça a minha vontade, mas a tua. Versículo 43. E apareceu-lhe um anjo do Senhor ou do céu, que o fortalecia. O anjo veio de onde, irmãos? De onde era o anjo? Então veja, tudo está lá em cima. Com Jesus, meu irmão, é tudo de cima. Com a igreja de Jesus tem que ser tudo de cima. A vida do crente só tem futuro se vier de cima. A vida do crente só é fortalecida se, a exemplo de Jesus, que foi fortalecido por um anjo do céu. Nós temos a referência que é o Cristo do céu, que se identificava com as coisas do céu. E agora eu vou falar algo para você quando terminar essa leitura aqui. Veja, 44. E posto que em agonia orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou dormindo de tristeza. Veja, Jesus, ele está rendendo ali a sua vontade, entregando cabalmente, completamente, como aquele sacrifício que é entregue totalmente. Jesus não deixou nada para si. Tudo na presença do Pai. Qual foi o lugar que Jesus foi orar? Monte das Oliveiras. E interessante que ali eu disse que havia um horto, um jardim, que era chamado de Getsemane. Jardim das Oliveiras, produz oliveiras. Oliveiras, como também é um símbolo de Israel, o azeite que é extraído da oliveira é um símbolo do Espírito Santo. Quantos estão entendendo agora? Aleluia. O azeite, ele é símbolo do... Me ajuda, igreja. O azeite é símbolo do Espírito Santo. Agora Jesus, ele desce do Monte das Oliveiras depois de ter sido espremido na prensa de Deus. Jesus, depois de ter sido espremido no lagar de azeite, ele desce, e quando ele desce, ele se entrega. Mas nós encontramos Jesus no capítulo 14 de João dizendo: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Convém que eu vá, porque se eu não for o Consolador, não virá a vós. Mas se eu for, ou seja, quando eu for, eu rogarei o Pai, ele vos dará o outro Consolador para que fique convosco para sempre. Esse Espírito o mundo não pode receber, mas vós podeis receber, porque ele habita em vós, ele habita em vós. Agora, outro versículo que me chamou a atenção, se encontra aqui em Mateus 7, versículos 7 a 12. Se você tem Bíblia, abre a sua Bíblia. E aí, pastor, nós pegamos geralmente, aqui não, claro que nós não fazemos isso, mas eu vejo muitos pregadores que usam esse texto para falar o que o texto não diz. Porque quando nós não comprovamos Bíblia com Bíblia, nós caímos num erro gravíssimo de dizer o que a Bíblia não diz. Veja, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á. Então, pedi, buscar e bater. Versículo 8. Pois todo aquele que pede, e o que busca, e quem bate, qual dentre vós é o homem que,
Se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então o segredo é? O segredo é? Pedir o quê, igreja? Pedir o quê? Porque quando você vai lá para Mateus capítulo 6, nós geralmente pegamos capítulo 6 e dizemos todas as coisas, quando o texto não diz todas as coisas, mas diz todas estas coisas. Que estas coisas? Versículo 25 em diante, comer, beber e vestir. Agora, quando chega aqui no capítulo 7 de Mateus, o versículo 12 diz aqui, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-lo, vós também a eles, porque esta lei os profeta. Então, até o versículo 11, está falando de pedir. Amém? Agora vamos para Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Você vai entender agora o que é que Jesus está falando. O desejo de Jesus, o pedido de Jesus, a oração de Jesus, tudo que Jesus fez nesta terra era pensando nisso. Jesus estava querendo edificar a sua igreja, mas a igreja não seria igreja sem pedir, sem que os discípulos, sem que a igreja, sem que nós pedíssemos ou viéssemos a pedir a Deus, isso aqui que ele vai falar. Versículo 9. Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso eu digo, peçam e vocês... Abriram aí, irmãos? Lucas capítulo 11, versículo 9. Por isso eu digo, peçam e vocês receberão. Procurem, eu estou lendo aqui outra tradução, né? É atualizada. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que buscam, e a porta será aberta para quem bate. Por acaso, algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho? Veja que o texto é paralelo com Mateus. Quando ele pede um peixe, ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Agora todo mundo, vamos ler o versículo 13, bem bonito. 1, 2, 3. Dará o que, igreja? Dará o que, irmãos? O maior desejo de Jesus, a oração de Jesus, o empenho de Jesus, a vinda de Jesus a esta terra, era para que você entendesse, que a igreja, as pessoas entendessem, os discípulos entendessem, Israel entendesse, que a prioridade de Deus é o modelo de cima, e o modelo de cima só acontece em Cristo Jesus, e em Cristo Jesus nós recebemos aquilo que é prioridade, o Espírito Santo, para a fundação da igreja, para a inauguração da igreja. A igreja é inaugurada pelo poder do Espírito Santo. Você se lembra de Moisés lá em Números? Moisés estava cansado. Moisés estava cansado, tanta gente para ouvir, de manhã até a tardezinha, ele ouvindo o povo. E aí ele falou com Deus. Aí, pastor Ricardo, quando alguém fala com Deus, Deus ouve, né? E de repente, Deus manifesta-se lá na tenda e diz assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar do Espírito que está sobre você e vou colocar sobre 70 anciãos. Por nome, tá? Por nome. Número completo, 70. E aqueles 70 estão ali Moisés reúne todo mundo ali na porta da congregação e ele, de repente, o Espírito manifesta-se sobre eles, eles começam a profetizar no meio do arraial. O Espírito Santo, meu irmão, é a prioridade de Deus na nova aliança. Se Jesus é o cabeça, se Jesus é a rocha de fundamento, ele rogou ao Pai porque ele sabia, eu não vou estar mais fisicamente entre vocês, eu sou a rocha, eu sou o fundamento, as doutrinas, os ensinos são de minha parte, mas é o Espírito Santo que te guia a toda a verdade.
Você que sabe quando o crente tem o Espírito Santo e quando não tem o Espírito Santo. Porque quando o crente tem o Espírito Santo, ele é guiado pelo Espírito. Ele é guiado a toda a verdade. E quando nós olhamos em João 14, versículo 16, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habita convosco e estará em vós. Jesus mandou ficar em Jerusalém. Jesus mandou ficar em Jerusalém. Lá em Lucas capítulo 24, versículo 29, 49, diz assim: e eis que sobre vós envio a promessa do meu Pai. Ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Em Atos capítulo 2, nós encontramos que o Espírito veio exatamente na festa do Pentecostes. E, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente, esse de repente aqui é lindo, né, pastor? Esse de repente aqui, de repente... Isso, sabe o que quer dizer, meu irmão? Você vem cumprindo a ordem de Jesus todo dia para adoração. Você sobe para a oração. Você vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta e parece que não acontece nada. Mas na agenda de Deus existe um momento marcado para você. De repente... Aleluia, de repente, no dia de Pentecostes, de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse. Quantos estão cheios do Espírito Santo? Se você está cheio do Espírito Santo, você precisa cumprir Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E vocês serão minhas testemunhas. Vocês serão minhas testemunhas. Se você está cheio do Espírito Santo, ele foi doado para você ser uma testemunha. E quando você, cheio do Espírito Santo, meu irmão, fala a palavra de Deus, as pessoas se compungem no Espírito e as pessoas se rendem a Cristo. Por quê? Porque o modelo é de cima. Pastor Marcos.